Muito bem, pessoal. Então, boa tarde a todos. Estamos aqui nessa tarde. Aqui em Maringá já está começando a esfriar, não sei onde vocês estão. Tá bom? Eu vou passar uns recadinhos aqui e, posteriormente, eu preciso falar com os professores, daí peço que fiquem, tá? Eu preciso que os professores que dobraram o padrão agora, né? Acho que eu já falei com eles no particular, mas lembrando que eu preciso que vocês fiquem, tá? Aqui na reunião. Pessoal, então, nossa pauta de hoje é faltosos, da semana 26 a 27. Nós fazemos um trabalho, deixa eu passar na pauta, né? Depois a gente entra aqui em item por item. Então, e-mails dos relatórios de frequência e câmera aberta, sobre o recesso e sobre a organização da reunião, tá? Então, o Daniel ele faz um trabalho aqui bem bacana de acompanhar a presença dos cursistas de vocês durante a semana, tá? E ele depois eu abro aqui para o professor fazer uma fala, né? Mas para adiantar, então, a gente percebeu, né? Semana passada que nessa semana teve muitos faltosos. Depois, se vocês quiserem contribuir também, a gente até estava sondando aqui se era por conta do frio, né? Em excesso que nós tivemos no começo da semana, né? E então aconteceu que a gente teve um número de faltas. Então, relembrar vocês, né, da importância da buscativa. Acho que a buscativa a gente sempre vai trazer ela como uma ferramenta muito importante para vocês, principalmente quando acontecem eventos climáticos aí, como aconteceu essa semana, né, que pode ter contribuído para isso. Então, já fazer a buscativa, se é um professor que tem ali já 2 faltas, né, relembrá-lo, que é importante que ele não falte mais, né, já está acabando já quase ali a jornada, então dá uma insistida com ele, né, daí se você verificar que ele já faltar no primeiro encontro, já verificar o motivo, já verificar se ele consegue repor, né, para ele não acumular essa falta, lembrando que a gente tem um recesso aqui, né, que já está aí na semana que vem, e as pessoas têm uma dificuldade ali no retorno, já pensando nisso também, né, então prestar atenção nessa questão dessas faltas que tivemos aí essa semana, que eu imagino que muitas delas foi a primeira falta da jornada, né. Não sei se o professor Daniel gostaria de fazer alguma colocação, professor. Sim, só que nós tivemos aí 10 turmas, né, acima de 4 alunos faltantes, 5 turmas com 5 alunos, né, 5 turmas com 6, 3 turmas aí com 7 alunos faltantes e 3 turmas com 8, né. É claro que a gente sabe que semana passada foi bastante atípico, aquela temperatura que caiu bastante, né. Quem é que não estava com vontade de ficar em casa enroladinho, não conversar nem com ninguém, né? Então, mas mesmo que tenha acontecido essas faltas, gente, lembra lá de fazer observação lá no RCO, beleza? Sabe? Obrigado, professor. Isso mesmo, é importante a gente manter tudo registrado ali, né? Essa é a nossa ferramenta depois de gestão dessas faltas, né? A Cauana, e eu vi outros colegas aí comentando, né? Já justificando ali as suas faltas. Muito bem, pessoal. Uma outra uma ação que foi nos cobrado sexta-feira, e a gente gostaríamos de falar com vocês, é sobre o recebimento do e-mail tanto da câmara aberta quanto da presença, tá? Então, eles pediram para que a gente disponibilizasse para vocês, e posteriormente nós vamos repassar essa informação em uma planilha da SED, quem está ou não recebendo. Então, a Silvia fez uma planilha aqui para a gente, né, e está no link aqui já no informativo, para vocês indicarem para a gente quem não está recebendo. Então, tem lá as reuniões daqui para frente, né? E aí, se você não recebeu, ali esse relatório, lembrando que são 2 relatórios da presença e das câmeras abertas, para indicar ali nesse formulário que a gente vai indicar a Soninha para ela ver o que está acontecendo ali. Qual que é a função desses relatórios, pessoal? E isso foi falado bastante na sexta-feira, a gente queria trazer essa reflexão com vocês também. Não é porque um professor, né, deixa eu ver se eu consigo aumentar mais aqui, tem até um exemplo aqui desse formulário que vocês já conhecem, né? Deixa eu mexer, cadê? Bom, pessoal, então aqui nós temos, né, um exemplo desse formulário, né, onde nós temos ali a indicação da presença e da falta. Então, lembrando vocês que não é porque está a falta, em alguns casos aqui, como esse caso aqui, que está com 73% só de participação,
né, e ele deveria ter 75, tá a indicação de falta. Não quer dizer que nós vamos dar falta para ele, né? Vocês, como professores formadores, vão analisar a situação, verificar se esse período é um período justificável, se é um período que ele ficou ali num subgrupo que ele não captou, né? Então, vocês, como formadores, vão utilizar essas ferramentas, né, essas planilhas, como subsídio, como já teve gente que veio falar comigo e falar, ó, o fulano ele não ficou ali, ele ficou 45 minutos só de câmera aberta, eu falei com ele, ele não se justificou. Posso por falta? Pode, né? Você pode porque você tem as ferramentas ali que te ajudaram, né, a você tomar essa decisão. Não, claro que você verificando, você já consegue identificar se aquele professor participou ou não, muitas vezes de câmera aberta. Mas, além disso, nós temos esses relatórios, que são essas ferramentas, né? E aí a gente só pede também que você justifique lá na falta, né? Aí você vai falar que conforme relatório da aula da turma B, do dia tal, né? Esse professor não participou com a câmera aberta e sem justificativa aparente, e por isso você está lançando aquela falta lá. Principalmente nesses casos, é muito importante ter o registro das observações ali sobre essa questão, tá, pessoal? Então, quem não está recebendo esses relatórios, indiquem na planilha para que, então, a gente consiga entender por que vocês não estão recebendo. Acho que a Silvia levantou a mão, ela quer falar algo a respeito. Silvia? Deixa a Maria Fernanda perguntar, Gustavo. Eu quero falar uma coisa, não quero perguntar, Silvia, pode falar. Bom, então, nesse caso, então tá bom. Então, gente, uma das coisas que foi pautado bastante é a questão de diferenciar a planilha de frequência da presença, né, com a planilha do percentual de câmera aberta, de participação na Meet, tá? Então, por isso que nós colocamos esses dois prints, tá? Gustavo, você pode, por gentileza, compartilhar a tela da planilha que eles precisam indicar, por favor? Então, gente, eu preparei uma planilha que vocês vão indicar as turmas, né, os relatórios que vocês não estão recebendo das câmeras abertas, tá? Então, em cada um de vocês, eu coloquei editado. Isso, arrasta um pouquinho, Gustavo. Então, por exemplo, da Ariane, que são 6 turmas, tá? Só a Ariane vai conseguir mexer ali naquele intervalo de célula dela, tá? A Carla nas 3 linhas, tá? Então, a partir daí, cada um vai conseguir ticar apenas nas suas turmas, tá? Marquem da reunião 1, tá? E até concomitantemente, tá? Até a reunião 10, para a gente ter esse controle, tá? Se vocês não receberam nem da reunião 1, nem da R2, nem da R3, daí vai indicando, tá? Aquelas que não estiverem preenchidas, automaticamente a gente vai entender que vocês estão recebendo esses relatórios, tá? Tanto da participação, né, no Google Meet, quanto da porcentagem da câmera aberta, tá bem, gente? Era só isso, Gustavo. Então, é para marcar aqueles que não receberam, né? Só para ficar claro, então. Muito bem. Ok, posso agora falar, então? Claro. Eu não estou tendo tempo para fazer isso. Eu trabalho 10 horas por semana para formadores, 6 são de reunião, 2 são de papo formativo, me sobram 2 horas por semana em que eu estudo, preparo minhas reuniões, faço busca ativa, atendo cursistas. Não estou tendo tempo para ter mais atividades, gente. Não sei, os outros, capaz que os que têm mais turmas, que têm mais horas de atividade, conseguem, porque é um papo formativo para mais horas de atividade. Mas, sinceramente, não consegui nem olhar esses e-mails ainda que vieram, porque não, obviamente que trabalho bem mais de 2 dessas 2 horas que sobram, só para estudar, levam bem mais de 2 horas a aula para estudar e preparar as atividades semanais para dar as 3 reuniões, né? Mas não tá dando, gente. Não sei como que estão. Pergunto até para os outros colegas como que estão.
E nem começamos na fase de corrigir os negócios, né? Mas não está fácil, não está dando. Não está dando, não sei o que está acontecendo, mas não está dando tempo. Ok, então, pessoal, então, acho que é só ficar atento, então, né, para justificar as nossas faltas, né? Então, tudo isso que a gente está fazendo é uma forma de amparar vocês quando for dar uma falta para os cursistas de vocês, com base em câmeras fechadas. Então, eu acho que nesse caso, né, é só ficar mesmo realmente atento ali, se o pessoal está com a participação, né, ativa ou não, para que a gente mantenha tudo registrado, tá bom? Pessoal, em relação à coorganização da reunião, é muito importante, né, vocês colocarem a tutoria como co-organizadores, para que a gente consiga fazer a gravação, né, em um caso de uma emergência, no caso de uma falta de energia, então é muito importante. Deem uma olhadinha na agenda de vocês, se tanto o Daniel, quanto a Silvia Miota, quanto a mim, né, estamos lá com vocês como co-organizadores. Facilita bastante quando a gente precisa ajudá-los, né, nesse sentido, tá? Então, chegou um momento importante do ano, né, acho que para todo mundo, como a Maria Fernanda comentou, né, a gente está com um excesso de trabalho enorme, né, principalmente o pessoal da recomposição, e então nós temos um período de recesso, né, que vai ali do dia 10 até o dia 23, né, então nós realmente esperamos que vocês descansem, né, que vocês retomem aí as energias, e pensando, né, antes de sairmos ali de recesso, já fazer essa fala com os formadores, né, em relação à importância deles manterem ali a quantidade adequada de presenças, né, que eles não faltem ali caso não precisem mesmo, né, principalmente aqueles que já têm uma falta ali pendurada, né, pensando na certificação mesmo dos cursistas, para que eles não percam a formação. E na volta também, né, a gente sabe como a volta do recesso, muitas vezes alguém pode ficar pelo caminho, né, fazer já aquela análise ali no começo, para que quem faltou, nós já façamos ali a nossa buscativa, tá bom? Então, acho que para essa reunião é isso. Acho que semana que vem não temos, né, alinhamento. E eu já queria agradecer. Tá, vou passar para a professora Marivânia, depois eu falo aqui. Professora? Só uma pergunta de registro. Essa semana a gente já registra a avaliação 1? Eu acho que tem uma sugestão de calendário, né? Penso que pode marcar sim, tá? Já pode marcar uma avaliação sim. Não. Pessoal, então acho que semana que vem, pelo que eu entendi, né, a Caroline falando, nós não vamos ter ali a reunião de alinhamento, né? E é possível que nós não tenhamos também alinhamento com a tutoria, a gente vai aguardar ali na orientação, a gente passa para vocês até lá, mas correndo o risco de não ter, né, eu queria agradecer aqui a participação do professor José e do professor Lucas, tá? Que não retornarão conosco após o recesso, tá? Eles, graças a Deus, não estão saindo por um motivo ruim, né? Mas por um motivo bom, né, em uma parte, mas ruim porque a gente vai perdê-los, né, porque eles estão assumindo que é PM agora, professores PSS, e infelizmente a gente não tem como mantê-los, né, porque são editais diferentes, tanto PSS quanto PPM, tá? Então, a gente tentou trazer isso na sexta-feira com reunião com a uniforme, né, mas se vai ser corrigido agora, vai ter um próximo credenciamento agora no final do ano, para que isso não aconteça novamente, mas acho que não pensaram, né, não é algo que acontecia com tanta facilidade, né, de chamarem, assim, os professores, e aí não pensaram, e aí a gente está diante da situação. Então, queria, em nome da tutoria de Maringá, né, em nome dos formadores, e deixar registrado aqui o agradecimento, né, pelo Lucas e pelo José, pelo excelente trabalho que fizeram aí à frente, né, dos formadores. O Lucas, né, sempre com desafios, mas soube superar todos, né, pegou turmas aí que foram inscritos compulsoriamente, usou toda a sua técnica ali para recebê-los da melhor forma possível, né, foi tirado de uma outra temática, veio para a recomposição. Então, como eu acompanho o Lucas, né, então eu tenho essa autoridade para falar, tá, Lucas, que seu trabalho foi excepcional, e já agradecer em nome da tutoria, né. O José acho que não está aqui hoje por motivos pessoais, mas também fica registrado aí o nosso agradecimento, tá bom? É isso, não sei se o Daniel, se você gostaria de fazer mais algumas palavras, daí já agradeço, tá, pessoal? Eu gostaria de... Daniel. Eles estão saindo, mas vou lembrar aí, Lucas, que daqui a uns dias está abrindo aí o novo edital para o ano que vem, né? O ano que vem você volta aí na condição de professor efetivo, tá? A gente vai aguardar você.
Muito bem. Muito obrigado, pessoal, então, pela reunião, tá? Eu gostaria que os professores que nós já estamos aqui permanecessem, tá bom? Dos demais, uma ótima semana, tá bom? E se a gente nos falar semana que vem, um ótimo recesso também. Boa semana, gente. Bom trabalho para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais.